Palavra da Verdade, devocional de 5 de outubro. A presença criadora, criativa e sustentadora de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, de 1 a 4. A presença de Deus precede a criação. Ele é o sujeito antes do objeto céus e terra. E porque não há além dele senão o nada, antes da criação ele está presente apenas diante de si mesmo, desfrutando de sua própria presença na relação entre as três pessoas de sua divindade. Em seus dias terrenos, o Filho encarnado lembrou-se de sua comunhão eterna com o Pai ao rogar: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17:2. João, que registrou as palavras de Jesus em sua oração sacerdotal, já havia testemunhado que ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, conforme João 1:2. E lemos no próprio texto da nossa meditação que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas por ato de sua livre graça, o Deus triuno decide criar algo fora de si mesmo e o faz por intermédio da sua palavra. E disse Deus, e assim se fez. É o refrão que se repete em cada novo ser trazido à existência. Desse modo, a palavra de Deus primeiramente dá substância ao nada, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, conforme Hebreus 11:3b. E depois dá também forma, cor e ordem ao indefinido e incompleto. A terra, porém, era sem forma e vazia, no verso 2. Mas à medida que Deus fala, a terra vai se enchendo das suas riquezas. Mas a presença de Deus no mundo recém-criado traz em si outras facetas. Em terceiro lugar, ela protege. A proteção é um aspecto da providência divina. A presença protetora de Deus logo se manifesta no movimento do Espírito de Deus, que voeja sobre as águas, como a águia que voeja sobre os filhotes para protegê-los. Este é o sentido de pairar no verso 2. A mesma palavra é usada para descrever o cuidado do Senhor com Israel em Deuteronômio 32, versos 11 e 12, que diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Moisés quer ressaltar que o mesmo Deus cujo Espírito no princípio pairava por sobre as águas e cuja palavra ordenou a criação estava sobre o seu povo pactual. Em quarto lugar, a presença de Deus também separa e distingue. Por sua palavra, Deus fez separação entre a luz e as trevas, no verso 4, bem como entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, no verso 6. Ele também criou os luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite, conforme o verso 14. Especialmente a separação entre luz e trevas, embora tenha uma dimensão física, introduz um princípio moral e espiritual. João mais tarde dirá que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, em 1 de João 1:5b, de modo que aquele que alega ter comunhão com Deus, mas anda nas trevas do pecado, está mentindo, conforme o verso 6. Finalmente, o Deus presente na criação comunica e abençoa. No verso 22, Deus abençoou os animais, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Já no verso 28, a mesma bênção se estende também ao homem e à sua mulher, com o acréscimo da ordem de sujeitar a terra. Todos esses atos da providência acontecem pelo mover do seu Espírito e pelo poder da sua palavra. A palavra que ordena é a mesma que abençoa. Mais do que isto, a ordem é ao mesmo tempo uma bênção, criando uma relação entre lei e bênção. O Criador dos céus e da terra é quem cria em nós um novo homem. Como está escrito, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. De fato, a palavra criadora encarnou-se e habitou entre nós, como nos revela Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e também versículo 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tendo feito a purificação dos pecados, nosso Senhor assentou-se à direita da majestade nas alturas e nos enviou ao nosso coração o seu Espírito, como presença divina sustentadora. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que procede do Pai e do Filho, é quem nos ilumina o coração, testificando na Escritura e com a Escritura daquilo que ouviu da parte do Pai e do Filho. Jesus anunciou em João 16, 13 a 15, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. No capítulo seguinte, nosso Senhor, orando ao Pai, rogou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Assim, o mesmo Deus que criou o mundo habita no interior de todo aquele que, pela fé em Cristo, tornou-se membro do seu povo. Habitando em nós pela fé, o Criador também pode dar substância a qualquer vazio, bem como dar forma e ordem ao indefinido e sombrio em nosso mundo interior. E em meio aos nossos conflitos, ele voeja sobre nós, velando por nossa integridade emocional e espiritual, ameaçada por esses conflitos. Ele separa o bem do mal, comunicando-se conosco e ordenando suas bênçãos sobre nossa vida. E da mesma forma como fez na criação, ele faz todas essas coisas pela sua palavra e pelo seu Espírito. Por isso, só na presença criadora, criativa e sustentadora de Deus, nosso Pai, é que encontramos nossa própria substância e nos completamos como seres humanos. E só temos acesso a essa presença mediante aquele que é a palavra encarnada, Jesus Cristo. Em união com Cristo, recebemos da parte de Deus o Espírito, a fim de nos subjugar à carne e nos capacitar a obedecer à palavra de Deus. Por essa razão, andar na presença de Deus e cultivá-la por meio da meditação da palavra e da oração, com a assistência do Espírito, não só produz vida, mas também ordem, transformação, segurança e plenitude. É por isso que em Provérbios 3, de 5 a 8, somos exortados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Afinal, ninguém sabe mais sobre nós mesmos do que aquele que nos criou. Em outras palavras, em palavras curtas, isto significa: busque a presença criadora, criativa e sustentadora de Deus e de sua palavra. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.